Bem, Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite de estar participando de mais um evento e dizer que nesses momentos complicados que a gente tem passado, é muito legal ter o contato com vocês, alunos, e eu espero que seja de uma maneira próxima. Vocês podem participar, fazer perguntas. Quem quiser aparecer aí, ligar a câmera, pode ficar à vontade. E, inclusive, para fazer perguntas durante a apresentação, a gente vai ter uma conversa aqui a respeito de impressão 3D. E eu vou falar um pouco da tecnologia e de como vocês podem utilizar essa tecnologia em questão de acesso, né, e apresentar alguns softwares que vocês podem estar baixando na casa de vocês mesmo para fazer algumas simulações e testes. E a gente vai começar vendo um pouco dos materiais, do funcionamento, algumas coisas básicas, e depois isso vai ser mais uma conversa do que uma apresentação da minha parte. Então, espero que todos fiquem à vontade para participar. Só agradecendo novamente o professor Marcelo, a Maria Ângela e o Lucas pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou iniciar, então, o compartilhamento da minha tela aqui. Deixa eu só abrir o arquivo. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Estou começando agora a compartilhar. Abriu, Gabriel. Sempre tem esse delayzinho. Está até com a data de 2019 aqui na apresentação. Eu tinha mudado para o PDF, mas estava ruim de abrir o PDF aqui, porque eu estava sem nenhum leitor de PDF. O computador que eu uso mais para trabalho com softwares de arquitetura, e eu nem tenho, o Office não está habilitado, nem nada aqui. O negócio é só AutoCAD, SketchUp e softwares de render e tal. Só para falar basicamente da história, não vou trazer muitos detalhes, né? Mas basicamente o pioneiro da impressão 3D na história mundial foi o Charles Wu, em 1984. Ele usava uma tecnologia de impressão que é usada até hoje em algumas impressoras, não é a mesma que a gente tem na impressora aqui da maquetaria, né, que na verdade é do laboratório de design, e está por enquanto aqui na maquetaria, porque a gente está fazendo um trabalho de confecção de protetores faciais por conta da pandemia, e ela acaba ficando aqui comigo por conta disso. Mas lá em 84, faz um bom tempo, esse rapaz chamado Charles Wu, na época era um rapaz, né? Agora ele já está mais de idade, mas ele resolveu, né, fazer uma máquina que criava camadas de resina e ela tinha lâmpadas. Essas lâmpadas, elas iam aquecendo essa resina e fazendo ela secar em determinados locais e em outros locais não. Então essas camadas iam se sobrepondo e através disso era feita a impressão estereolitográfica, que até hoje é utilizada em impressoras de consultórios odontológicos. O pessoal que trabalha com próteses utilizam muito ainda essa tecnologia. É claro que numa escala muito mais precisa, né, e muito mais, com acabamento muito melhor do que as primeiras impressoras. Uma coisa muito importante da gente saber é que até os anos 90, quando eu estava nascendo ali,
uma impressora 3D custava em torno de R$ 1 milhão ou mais, dependendo do tamanho e das funções e dos materiais que era utilizado. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque agora, em 2021, a gente consegue comprar modelos de impressoras 3D. Vou falar de valores aqui, pode ser que dê uma oscilada por conta da inflação e do dólar, do valor do dólar em relação ao real no momento, mas a partir de R$ 1.500, R$ 2.000, a gente consegue importar alguns modelos de impressora da China que necessitam de uma montagem, e na faixa de R$ 5.000, a gente consegue comprar uma impressora aqui dos cursos de design e arquitetura, aqui das engenharias, né? E é muito legal isso, porque em cerca de 30 anos aí, a gente tem uma coisa que era praticamente impossível da pessoa ter em ambiente doméstico, a gente tem isso se tornando cada vez mais possível. É bem provável que em pouco tempo as pessoas tenham uma impressora 3D em casa, como tem um air fryer, como tem um micro-ondas, qualquer outro utensílio. E aí você tem uma peça de algum determinado aparelho que quebra e você consegue ir lá imprimir essa peça, substituir essa peça. Aí, só voltando um pouco mais nessa contextualização histórica, em 2007, o Enrico Dini, ele inventou uma impressora que era capaz de construir casas, ela tem um funcionamento muito semelhante com essa nossa aqui de filamento, depois eu vou explicar para vocês melhor, mas ela trabalhava projetando argamassa e fazendo camadas de argamassa que depois secavam e se tornavam edificações. Então, em 2011, a coisa foi evoluindo mais e a gente já teve o primeiro automóvel que foi feito 100% através de impressão 3D. É claro que ainda era um protótipo, né? Que é esse modelo Strat que a gente tem a imagem aqui. E ele não é uma coisa que você ainda tem, que a gente já vê circulando nas ruas. Mas é uma tecnologia que em breve provavelmente vai se tornar cada vez mais acessível, principalmente nas escalas industriais. A partir do momento que a gente já tem impressoras que trabalham com diversos tipos de materiais, tanto de filamento, de alguém... Gabriel, eu acho que você não está passando os slides, está parado aqui no primeiro para nós. É o que tem a imagem do Charles Wu? Ou... Não, está no primeiro slide de abertura, impressão 3D. Nossa! Aí. Agora vocês estão vendo a tela do PowerPoint normal. Isso. Vou fazer o seguinte, então eu vou encerrar. Deve ser algum problema talvez com a licença do PowerPoint aqui. Eu vou abrir o arquivo em PDF. Vou abrir aqui no Edit e aí a gente vê. Aí vocês estão vendo a tela do Edge agora, né? Tá abrindo aqui, vamos ver. Aí, agora sim. Tá, vai ficar mais feio o enquadramento e tudo, mas acho que vai dar para ter certeza que está funcionando. Tá ótimo. Aí, tá rolando? Tá sim. Então, eram só alguns tópicos, na verdade, né? Não preciso, acho que, retornar no que eu havia falado. Tem algumas fotos que mostram aqui o Charles Wu. Aqui a gente tem uma impressora em escala industrial aqui, que é capaz de fazer edificações e casas. E aqui é o veículo, que é um veículo para 2 pessoas, um veículo de tamanho menor, é claro, que foi feito praticamente em sua totalidade através da tecnologia de impressão 3D.
Como eu estava falando, a gente não tem só os materiais como polímeros, né? E os filamentos, a gente tem impressoras que trabalham com metal e com outros materiais, inclusive até na área da saúde. Tem sido feito muito investimento para a impressão de tecidos, né, orgânicos, através do uso de estruturas em polímeros e células tronco para impressão para futura, né? O grande objetivo é a futura impressão de órgãos, e a gente poder fazer um coração, fazer um pulmão, a gente poder fazer uma peça óssea, né? Tudo através de impressão 3D. E isso, tipo, é uma realidade muito próxima, não é coisa futurística, não. Então, a gente tem alguns tipos de impressora 3D, né, que eu só vou citar aqui rapidamente, que são as impressoras DLP, as de síntese a laser, as SLS, as impressoras de jato de tinta, as impressoras estereolitográficas, né, que são semelhantes com as de jato de tinta. A de jato de tinta é muito parecida com uma impressora comum de impressão de textos, né? Ela vai lá e solta um jato de tinta e forma as figuras, os desenhos que a gente tem no nosso arquivo. E a impressora de jato de tinta 3D, ela vai fazendo isso da mesma forma, só que ela vai soltando diversas camadas dessa tinta, que na verdade é uma espécie de resina, né? E essas camadas vão se sobrepondo e acabam virando um objeto tridimensional. Tá? A estereolitográfica, que é utilizada e também é bem baseada nos primeiros modelos de impressoras 3D, trabalha com resinas e sobreposições de camadas de resinas, e ela utiliza uma iluminação focada para endurecer essa resina, né, e transformar isso em um objeto tridimensional. E, por último, as impressoras de extrusão, que são as mais acessíveis, e esse modelo que a gente tem disponível aqui na Oeste é uma impressora de extrusão. O que é uma impressora de extrusão? Ela trabalha com filamento. Deixa eu interromper rapidinho aqui a apresentação para mostrar para vocês. Agora eu creio que todo mundo está me vendo. Isso aqui é um filamento, no nosso caso aqui, de PLA. Ele é com base em amidos, ele é feito de origem vegetal, então ele não é tóxico. Por exemplo, tem muita gente que gosta de imprimir caneca, copo, ou coisas que vão ser utilizadas de certa forma aí, próximas a produtos alimentícios, ou em contato com a pele, por exemplo, uma joia que pode ser impressa, um colar, uma pulseira. Geralmente, quando a gente trabalha com esse material aqui, que é o PLA, a gente não tem nenhum tipo de problema alérgico e tóxico também, na questão da gente fazer um copo, uma caneca e utilizar para beber água. Já outros tipos de filamento podem apresentar esse tipo de problema. Vou voltar à apresentação aqui. Eu creio que ela já deve estar aparecendo aí, né? Então, vou mostrar aquilo que eu tinha falado para vocês a respeito de alguns modelos. E nesse slide aqui, a gente tem dois modelos de impressora 3D, né? Um modelo é o modelo chinês, que foi para vocês, que a gente consegue comprar em sites de venda dos mais variados aí, desde o Mercado Livre, que talvez vai ter uma taxinha, alguma coisa do vendedor brasileiro que adquiriu esse produto da China, ou a gente pode comprar no eBay e no AliExpress ou em algum outro site
que trabalha com importação com produtos da China aqui para o Brasil, e a gente tem um custo menor. Mas essas impressoras tipo, já chegaram a custar R$ 900, e elas têm uma possibilidade de trabalho muito semelhante com a Inventor que a gente tem aqui na maquetaria. Tipo, tudo que a Inventor faz, essa impressora aqui ela é capaz de fazer também, mas a Inventor tem alguns luxos. E eu vou só explicar para vocês quais são esses luxos, né? A gente pode ver claramente aqui que essa impressora é aberta e o material que está sendo impresso aqui, ele fica exposto à temperatura ambiente, a temperatura do ambiente que essa impressora está. E como a gente tem um clima muito quente e ao mesmo tempo a gente tem dias frios aqui em Prudente, a gente pode dizer que existe uma amplitude térmica muito grande, né, na nossa região, e é difícil a gente conseguir uma temperatura ideal de trabalho para impressão numa impressora aberta, assim. Então, por exemplo, se você tem ela num escritório que está com ar-condicionado ligado lá no máximo e está 16 graus de temperatura, vai ser difícil para essa impressora trabalhar, porque à medida que o plástico é derretido, né, e é empurrado para fora do bico de impressão, ele tem que demorar um certo tempo para secar. E se está muito frio, ele vai secar mais rápido. Se ele secar mais rápido, ele vai ter uma aderência menor. Então, o que eu falo que é um certo luxo assim, das impressoras que são fechadas ou que estão dentro de uma cabine ou de um ambiente exclusivo para o trabalho delas, elas vão ter uma impressão mais regular, com mais qualidade, mais estabilidade. Por isso que é interessante, quando a gente tem condição, a gente comprar uma impressora fechada, tá? Mas não é uma coisa essencial. É só lembrar de quando você tem uma impressora aberta, você deixa o seu ambiente um pouco mais quente. Então, ela vai trabalhar mais feliz numa temperatura de 40 graus, aí, mas não é uma temperatura que é legal para a gente. Então, se ela tiver pelo menos entre 25 e 30 graus, você já vai conseguir um desempenho legal de impressão. Você consegue configurar ela também para o bico dela ficar um pouco mais quente e a impressão sair um pouco mais quente, então ela vai ter um pouco mais de tempo derretido para ela ter essa aderência. O importante é só, por exemplo, não ficar num ambiente que existam rápidas e constantes trocas de temperatura, tá? Então, como eu estava falando, né, uma impressora de extrusão, ela trabalha através de um sistema de aquecimento, né? Como vocês podem ver nessas duas imagens aqui, esses são, na primeira imagem do lado esquerdo, é um cabeçote de impressão completo, lá embaixo tem 2 bicos. Esses bicos estão detalhados aqui na segunda imagem, onde a gente vê um pouco de como ele funciona. Ele tem a ponta do bico, que é lá onde sai o filamento, né? Ele tem o aquecedor, ele tem também um sensor de temperatura, que é para controlar essa temperatura de impressão, e ele tem um dissipador de calor também, porque ao mesmo tempo que ele tem um sistema que aquece, ele precisa manter uma temperatura regular e homogênea durante todo o tempo de impressão, então ele fica alternando entre esquentar e esfriar, e o sensor faz esse cálculo para que o aquecedor seja ligado nos momentos adequados, para ele não perder muita temperatura por conta do dissipador. Então, eu acho que talvez tenha dado para vocês entenderem um pouquinho aí desse funcionamento. O bico é uma coisa que às vezes dá problema, entope, e precisa ser substituído, ele também é desgastado. Existem filamentos que têm uma certa quantia de pó metálico na composição também. Esses filamentos são grandes inimigos dos bicos de impressora 3D. Eles acabam prejudicando muito, né, por conta do atrito que é gerado dessas partículas metálicas, e isso acaba deixando esse bico
inapropriado para o uso, né? Depois que ele acaba aumentando de diâmetro, a bitola fica maior, a impressão fica descontrolada. Então, rapidamente, assim, eu vou falar um pouco aqui para vocês que existem diversos tipos de filamento. Aqui a gente não tem todos escritos, mas a gente tem alguns dos principais que são utilizados. Eu vou explicar um pouco das características deles. Como eu tinha falado para vocês, o PLA é um filamento com base de produtos naturais. Ele é feito através de amido, de milho, soja e outros materiais e outros produtos de origem natural, né? E ele é um filamento muito fácil de se trabalhar. Ele não requer muito ajuste de temperatura na base da impressora e ao mesmo tempo ele não requer altas temperaturas para funcionar. Ele é impresso em mais ou menos de 190 a 210 graus Celsius de temperatura no bico. E aí a gente já tem o ABS, que é um filamento que ele tem algumas vantagens a respeito do PLA, que é a enorme resistência dele, ele é muito mais resistente que o PLA, porém, ele é um pouco mais chato de trabalhar. E ele tem uma desvantagem muito grande, que é o que faz a gente usar praticamente somente o PLA aqui na faculdade, na nossa impressora aqui das engenharias, né? Porque o ABS ele é um material com base de petróleo, então ele é altamente poluente. Depois, quando ele é descartado, ele também pode se tornar poluição. O PLA não, se ele estiver no meio ambiente, ele vai ter uma decomposição muito mais rápida. Então, o ABS ele é danoso tanto no seu processo de produção, quanto no momento que ele tanto no processo de produção, quanto depois, no momento que ele é descartado, né? E aí a gente tem umas linhas de filamentos flexíveis também. O filamento flexível é muito legal, por exemplo, você consegue imprimir materiais como a sola de um sapato, ou um pneu, ou algum material que precisa ter uma certa flexibilidade e ajustabilidade, né? E aí depois disso a gente tem um material que é o PETG. O PETG é um material semelhante, né, ao material das garrafas PET e da mesma maneira que as garrafas PET são transparentes, a gente tem o filamento PETG transparente também. E aí isso é muito legal, dependendo do tipo de material que é modelado ou de protótipo que vai ser feito. Quando você precisa de transparência, você tem a possibilidade de usar esse material. E aí, além do PETG, aí eu trouxe esse exemplo do Triton HT, que é um filamento, como eu havia falado, que o ABS é um filamento forte, o Triton é um filamento muito mais forte. E ele já é um filamento de alto desempenho, e dá para fazer algumas peças aí automotivas, algumas peças que têm impacto, choque, ou que sofram algum tipo de torção e tração, flexão. É um filamento que é muito mais resistente e também é muito mais caro, tá? PLA, ABS, flexível tem um preço mais acessível, o PETG tem um preço um pouquinho salgado, mas ainda é acessível, e o Triton é mais caro. Quando eu falo de preço acessível, é acessível mesmo. Um rolo de 1 quilo de PLA custa R$90. Se você tiver uma impressora em casa e um rolo de 1 quilo, você vai conseguir se divertir por bastante tempo. A gente está trabalhando aqui mais ou menos em torno aí de umas 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia com a impressora, e a gente está fazendo a substituição do filamento do rolo de 1 quilo em torno de a cada 15 dias. Então, ele rende bastante. É claro que depende muito daquilo que você vai imprimir.
Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a utilidade da impressão 3D, mas que seja uma coisa óbvia, né, para os alunos do design, dos alunos da arquitetura e da engenharia. A impressão 3D, ela possibilita a gente fazer umas prototipagens de maquetes de arquitetura paramétrica, por exemplo. E esses painéis paramétricos estão sendo muito utilizados na decoração de ambientes também. E esse tipo de material, muitas vezes, ele não pode ser executado de maneira tradicional. Deixa eu interromper aqui a apresentação para mostrar para vocês, por exemplo... Pronto. Vou levantar aqui para pegar. Isso daqui é uma maquete de madeira. É um estudo de uma residência com dimensões mínimas. E isso aqui a gente faz cortando pedaços de madeira com uma facilidade enorme. Por mais que seja um serviço artesanal, que tenha tipo, as peças feitas soltas aqui, tudo isso é um negócio simples, né, de ser feito, é um negócio simples de ser executado na vida real. Mas aí a gente vê alguns projetos que nem alguns prédios de Dubai, ou então os projetos aí da Zaha Hadid, coisas que tem uma plástica, né, que tem formatos completamente orgânicos e praticamente impossíveis de serem executados, principalmente para a questão de prototipagem, de maneira manual, né, como aquela imagem que a gente tinha visto lá na apresentação. Vou voltar para lá agora. Bom, só dando um tempinho. E aí, então, junto com esse tipo de design, né, o design paramétrico, a gente tem a facilidade de fazer a prototipagem, de fazer maquetes e modelos utilizando essa tecnologia de impressão 3D. Tá? Então, ela é muito útil para isso, para fazer estudos volumétricos, estudos de iluminação e ventilação. Inclusive, a gente tem equipamento para a realização desses estudos de iluminação e de ventilação aqui na faculdade, no laboratório de conforto. E é muito legal porque a gente consegue fazer modelos, por exemplo, de casas, imprimir isso e ver a maneira que o vento vai passar, né? A gente coloca lá no túnel de vento e ver como que o vento, através da fumaça, né, que a máquina emite, a gente vê como o vento se comporta e a gente consegue fazer coisas muito precisas, né? E aí, além disso, também dá para fazer estudos estruturais dos mais diversos. A gente consegue imprimir estruturas e fazer testes numa escala menor para ver como elas se comportam e depois reverter e aplicar isso na prática de um projeto maior, né? Na questão artística, a gente pode utilizar a impressão 3D para a realização de poemas visuais, esculturas, ferramentas e acessórios, tipo, não só para fazer a obra de arte em si, mas às vezes para fazer uma espátula, para trabalhar com uma massa em uma determinada textura, ou qualquer outro tipo de ferramenta que vocês imaginarem. A impressão 3D é muito, muito útil mesmo. Praticamente não existem limites daquilo que pode ser feito. Eu tinha comentado, né, com vocês a respeito dos materiais tóxicos, da toxicidade do ABS, né? Mas um negócio que é muito legal é a impressão de joias. E existem até empresas e estilistas e pessoal trabalhando com roupas de impressão 3D, além de somente os acessórios,
existem tecidos 3D, muitas tecnologias aplicadas assim, tipo, nas mais diversas áreas do design, e é muito interessante a gente pensar que não só o protótipo, né, a prototipagem das peças podem ser feitas através da impressão 3D, como as próprias peças podem ser feitas também. Nada impede você de estar usando uma peça feita de um polímero, de um material plástico, né? Não necessariamente a utilidade seria somente para pensar na joalheria tradicional. Então, isso é muito legal também. É tipo de coisa que vocês podem pesquisar, e cada ano que passa aí tem desfiles e mais materiais mostrando peças e acessórios que utilizam essa tecnologia, tá? Aí, além disso, eu tinha falado um pouco, né, do uso na medicina, que futuramente a gente vai ter como imprimir órgãos vitais, mas além disso, por exemplo, coisas que já são feitas de maneira comum é a produção de próteses, né, com um custo baixíssimo. É muito fácil você desenvolver, e aí compensa você trabalhar com um material tipo o ABS ou um filamento mais forte, né, para ter uma durabilidade que vai compensar. E a gente pode, tipo, melhorar muito, tipo, a capacidade, melhorar muito a qualidade de vida, tipo, de pessoas que tiveram membros amputados ou qualquer outro tipo de situação que ocasionou, e inclusive talvez até no futuro próximo a produção de exoesqueletos para as pessoas poderem, tipo, por exemplo, levantar mais peso que elas são capazes e coisas do tipo. Então, esse uso na medicina é muito amplo. Não sei se vocês acompanharam, mas até modelos do coronavírus, tipo, foram impressos em 3D. Aqui eu tinha esse último tópico que fala do estudo do câncer, que era um estudo de algumas células cancerígenas, que elas eram impressas, né, elas eram analisadas através de microscopia eletrônica, e elas eram impressas numa dimensão muito maior, numa escala que você conseguia pegar isso na mão e visualizar e entender como que era a estrutura física dessas células, e tudo isso contribui muito para que possam ser desenvolvidos medicamentos, métodos e materiais para tentar combater essas e outras doenças. E aí, além disso, dos desenvolvimentos de órgãos, né, tem a questão da reprodução de cartilagens e ossos, e tudo isso já são coisas que estão sendo estudadas e testadas em laboratório. Em termos assim, do que eu queria falar como abertura para vocês, era isso mesmo. E agora a gente vai conversar, eu queria mostrar para vocês um pouco do funcionamento dos softwares, então eu vou compartilhar a minha tela no total aqui. Mas eu queria saber se nesse primeiro momento alguém teve alguma dúvida ou quer falar alguma coisa. Eu acho que surgiu uma dúvida aqui no chat, ô Gabriel, foi a Júlia que trouxe. Ela perguntou a respeito do filamento de PLA, dizendo que não pode ser aquecido depois, né? Eu acho que você até chegou a comentar a respeito disso no slide que você mostra os tipos de filamento, mas não sei se você se aprofundou. Eu não estava vendo o chat, porque eu estava aberto lá na apresentação, mas na questão do questionamento aí da Júlia, não dá, infelizmente, o PLA, mesmo depois de pronto, ele vai continuar sendo um polímero plástico, um material sensível a altas temperaturas. Então aí, inclusive, por exemplo, no começo da pandemia, uma das coisas que estavam sendo produzidas e discutidas eram máscaras faciais feitas através de impressão 3D. A maioria era impressa numa superfície reta, que é a base da impressora. Você fala, como eu vou colocar isso reto e rígido no meu rosto?
você aquecia uma água até 90 graus. Então, quando você tem essa temperatura a partir daí de 70, ela já começa a ficar um pouco mais maleável, mas 90 graus ela fica maleável, porém ainda forte, ainda estruturada. E no caso dessa máscara, você ia lá, modelava ela e colocava no rosto. E aí ela ficava com o formato adequado do seu rosto. Então, resumindo, as peças elas não podem ser aquecidas. Não tem como a gente fazer uma panela na impressão 3D ainda, por exemplo, ou uma chaleira, ou qualquer tipo de material. Ou até mesmo beber um café bem quente em uma xícara impressa em 3D pode ser um problema, causar um acidente. É claro que a gente já tem, né, é uma coisa acessível, o nosso foco são mais as impressoras de extrusão de filamento, mas existem impressoras no mesmo ramo industrial aí que imprimem em metal. Aí você faz uma impressão em metal, você consegue, obviamente, aquecer esse metal até o ponto de fusão dele lá, tranquilamente. Mas o do plástico do filamento é bem baixo. O Irã também falou um comentário muito interessante, que ele já viu sendo utilizado, né, a impressão 3D para substituir o gesso para recuperação de fratura. E é uma coisa que é utilizada mesmo, tipo, tem hospitais em países mais desenvolvidos aí que utilizam essa tecnologia. É claro que a gente tem aqui no Brasil também, né, em alguns laboratórios, principalmente nos hospitais universitários, que são sensacionais. Eu não sei se todo mundo acompanha, ou pelo menos tem acompanhado o tanto de coisa que foi desenvolvido, tipo respirador, no caso do Covid agora, pelo pessoal da USP lá, e inclusive eles utilizaram de tecnologia 3D para fazer algumas peças, mas a pegada deles era fazer um respirador que fosse feito com peças existentes no mercado. Isso é muito mais prático do que você fazer uma impressão 3D, né? A gente pode ter certeza que o foco já tipo, não era esse, mas no meio do processo eles utilizaram também, e o pessoal utiliza em termos de estudo, assim, mas é um negócio muito útil, né? Porque você faz uma prótese sob medida para a pessoa, ou essa peça também que substitui o gesso na questão da fratura aí, sob medida para a pessoa poder ter uma recuperação mais rápida, né? Porque a pele vai respirar, não vai ficar tudo lá fechado, sufocado, junto com o gesso. A Júlia falou que trabalha também com impressora 3D e que até ela pegar o jeito, o bico entupiu umas 6 vezes. É uma coisa que pode acontecer. Eu tive um entupimento de bico aqui, um dia que eu estava usando tanto a impressora 3D, no começo da pandemia, a gente fez a proposta, né, para o pessoal da reitoria de trabalhar em home office. Então eu levei essa impressora 3D para casa e fiquei com ela imprimindo lá um bom tempo. E aí a gente estava trabalhando com a impressora praticamente 12, 13 horas por dia. Não que eu estava trabalhando nesse período, eu estava fazendo praticamente o meu período normal de trabalho, né? Mas foi uma escolha minha assim também. Falei, eu topo fazer, a gente precisa fazer os protetores faciais para a gente proteger o pessoal que estava nos setores aqui de segurança, que não pode parar, né, por conta da pandemia, nos setores administrativos e tudo. Então, fazendo essas peças em casa, eu tive um pouco de problema com o bico. Mas eu recomendo feliz para todo mundo, cara. Essa impressora da Flashforge que a gente tem aqui foi uma compra um pouco assim, através só de pesquisas online, né? Tipo, não é um negócio que as pessoas já tinham em casa quando a gente comprou, e aí eu perguntar, você tem de qual marca lá? Não tinha muita gente para perguntar. Mas, mesmo trabalhando em circunstâncias pesadas assim, eu não tive tipo, problemas de entupimento de bico, tá? Até agora rodando. Eu tive um pouco em um dos bicos, eu falei, vou começar a usar o outro agora para dar um descanso nesse, depois eu volto para esse,
no momento que ele deu uma entupidinha lá, mas eu consegui desobstruir. Mas essa impressora, ela trabalha muito bem mesmo. A gente tem algumas outras aqui na faculdade e elas vão para manutenção com uma frequência grande. Tipo, essa aqui acho que a gente está com ela faz 2 anos e meio. Sou bem ruim de data. Mas ela não foi para manutenção ainda, ela está firme e forte. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Júlia falou que a dela também fica, que ela também é fechada, né? Então não tem problema de ficar no ar. A Mari falou que as joias impressas ficam lindas. Ficam mesmo, tipo, até sugiro que vocês pesquisem a respeito, porque a ideia aqui é tentar ainda apresentar um pouco do software, então não quis fazer uma apresentação muito longa, desde o final de 2019. Eu já sou péssimo com data, e agora que os dias são todos iguais, praticamente, é pior ainda de se orientar. Mas ela é realmente muito boa mesmo, a Flash Forge. Eu não testei outros modelos ainda, logo menos eu queria comprar um modelo mais barato para eu ter em casa. Mas eu todo dia, né? É exatamente isso, tá complicado. Mas a gente está resistindo e a gente vai passar por isso aí, por mais difícil que seja. Mas vamos lá. A respeito da impressão aqui na faculdade, eu creio que vocês, como alunos, tenham interesse em, tipo, de utilizar, de saber como é que funciona. E a gente tinha essa abertura para o aluno vir aqui e fazer os trabalhos, dependendo do tipo de trabalho, se a gente, tipo, talvez ia ter que solicitar que o aluno trouxesse o material, mas na maioria dos trabalhos com tamanho menor, a gente tem uma quantidade de filamento aqui que a gente pode usar para os alunos. E, e a gente disponibiliza, né, de maneira gratuita, e é bem interessante, né, tipo, de trabalhar. Eu não sei com que software de modelagem 3D que vocês têm contato. Eu trabalho muito com SketchUp, porque eu sou da área de arquitetura. Eu acho que é um software muito intuitivo. Eu fiz cursos de Fusion 3D também. É um software muito mais legal de se trabalhar para peças industriais e para trabalhar com essa escala, tipo, industrial, que requer que você faça roscas e engrenagens, esse tipo de peça. Tá? O SketchUp é um software muito cru para isso, ele não tem recursos. O Fusion 3D ele tem uma biblioteca de peças existentes para você, por exemplo, acoplar um parafuso em uma peça 3D que você fez e ele já deixa lá a rosca certinho impressa e você coloca esse parafuso lá depois e tem 100% de encaixe. Então, na verdade, assim, o software que vocês vão modelar em 3D, o que eu acho legal de recomendar é que vocês experimentem vários e o que vocês se sentirem mais familiarizados, mais facilidade assim, tipo, de trabalho, atender suas necessidades, vai ser o software ideal. Não tem como a gente entrar numa briga de software, né? Tipo, falar, tal software é melhor do que o outro. Porque todos têm vantagens e desvantagens. Tipo, o SketchUp é um software extremamente simples, ele não tem muitos recursos como o Revit, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele é mais adequado do que ele é mais adequado que com o meu processo produtivo. Então, para mim, funciona melhor. O Marcelo falou, né, que o pessoal uma turma do design de interior está aprendendo a trabalhar com o Blender. O Blender é um software sensacional também, gratuito, e é muito legal. E ele também exporta em STL, que é a extensão apropriada para impressão 3D. Então,
é muito tipo, a critério mesmo, tipo, do que vocês são mais familiarizados e tem, tipo, por preferência, assim, para utilizar. A Maria já falou justamente, é sensacional por conta de ser gratuito. Isso aí é muito bom. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco da cara aqui do Flash Print. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só procurar algum arquivo legal aqui, ó, para a gente imprimir. Eu vou mostrar a minha tela inteira. Vou fechar um pouco de aba aqui. Só aguardando aqui para ver. Certo. Eu vou mostrar então aqui um dos sites que a gente tem disponíveis, né, para criar, para imprimir materiais que já foram criados, que já foram modelados. É uma biblioteca de materiais, de peças 3D compatíveis com o sistema de impressão, tá? Então, isso aqui é a página inicial. É a mesma coisa que a gente fazer uma busca no Google Imagens, por exemplo. Vocês estão vendo? E ele tem aqui, ó, diversas peças. Como eu havia falado, né? Tipo, às vezes a gente tem peças, né? Que é essa borboleta aqui de parafuso, que encaixa na porca e transforma o parafuso com a porca num parafuso borboleta, e a porca borboleta. Essa peça, ela é feita para encaixar num parafuso existente. Aí que é legal, tipo, os softwares como o Fusion, que tem lá uma biblioteca de parafusos, você vai lá e seleciona esse parafuso, mas a gente tem peças, por exemplo, que essa peça aqui, que é uma espinha, que está escrito aqui que é anatomicamente correta, que é uma espinha articulada, tá? E a impressora imprime peças articuladas, é bem legal. Eu tenho até algumas coisas aqui que daria para mostrar para vocês depois. Essa peça aqui, por exemplo, serve como um espaçador para uma placa-mãe. São coisas de utilidade do dia a dia mesmo. E você vai aqui, como se você estivesse indo no Google fazer uma pesquisa para tirar uma dúvida, você faz uma pesquisa de um material que você quer imprimir, tá? Aqui na aba de pesquisa, né? Aí, por exemplo, uma das coisas que a gente fez por último aqui, além dos protetores faciais, foram os suportes que estão sendo utilizados nos celulares para fazer a transmissão de aulas que, por exemplo, nas aulas que são realizadas externas, que são aulas de campo, e a gente precisa mostrar as coisas, a gente utiliza esses suportes para o celular em tripés e são peças do dia a dia mesmo, tipo, esse gancho aqui. Aí qual que é o caminho, né, quando a gente quer imprimir uma peça desse tipo? Tá, vamos achar alguma peça interessante aqui, ó, e que seja única, tipo esse clipe de óculos. Tá, deixa eu ver se... tem suporte para capacete, para tudo. Esse clipe de óculos aqui, ó, a peça é bem simples, tipo, daria para a gente imprimir ela rapidamente. E a gente vai saber, né, como seria feita essa impressão. Então a gente clica aqui para fazer o download, ele vai baixar a partir de alguns segundos aqui. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, que está levemente organizada, acho que está organizada na área de trabalho. E aí ele está aqui, né? Eu vou extrair ele aqui. Aí geralmente ele vem com imagem, com os arquivos, né?
E provavelmente ele está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Provavelmente não dá para ler, mas ele fala que é o suporte de óculos para carro.stl, que é o que interessa para a gente aqui, o arquivo STL. Esse aqui, ó, é o Flash Print. O Flash Print é um software de impressão 3D da Flash Forge. E então ele funciona nas impressoras da Flash Forge, que são da mesma marca da impressora que a gente tem aqui, tá? Porém, existem outros softwares que são gratuitos e que são muito bons, na verdade até melhores do que o Flash Print. Mas eles têm um funcionamento muito semelhante. Esses softwares eles são chamados de fatiadores. Ó, arrastei a peça para cá, ela já está aqui. Eu clico com o botão direito aqui, ó, para ver se ela está em contato aqui com a superfície. E ela está. Se eu não tiver certeza que está e estiver meio desconfiado, achando que não está, eu posso vir aqui no mover, ó, e clicar aqui, ó, para ele ficar sobre a plataforma. Clicar aqui para centralizar também, ó, ele vai ficar zerado nos eixos X, Y e Z. Certo? Vocês estão, acho que, me acompanhando aí, né? Então, sim. Basicamente, tipo, a gente colocou a peça aqui que a gente vai imprimir, né? A gente tem algumas funções aqui, que é, por exemplo, trabalhar com as dimensões, né? Aqui é o definir dimensão. O software, ele está traduzido aqui, algumas coisas não cabem, fica meio esquisito, mas a gente consegue mexer na escala, a gente consegue fazer, tipo, mexer em diversos detalhes da impressão, tipo, no material, na temperatura, e a gente configura isso quando a gente manda imprimir. Depois eu vou falar para vocês de suportes também. Primeiro vou mostrar mais ou menos como é feita a impressão aqui, para vocês verem que legal que é o processo que a gente consegue visualizar antes mesmo de imprimir. Então, ó, aqui tem alguns modelos de filamento que são adequados para essa impressora de acordo com o fabricante. Sempre vai aparecer algum modelo de filamento novo no mercado aí que vai ser compatível também, e aí a gente não vai saber, só que a gente consegue setar, né, tipo, as temperaturas e as outras coisas manualmente aqui, tá vendo? Temperatura, ó, 200 graus, plataforma 50, outros detalhes, que é o ventilador de refrigeração, que é interno, no caso dessas impressoras fechadas, né? O preenchimento é um negócio bem legal da gente ver, essa questão da densidade dele. Depois eu vou ver se eu acho alguma imagem para mostrar para vocês de como ficam as impressões 3D por dentro, mas elas não são maciças, a não ser que você queira que sejam maciças. Mas como é um material muito resistente, para a gente fazer uma economia aí de material, é interessante que não seja maciço, tá? Então, tipo, geralmente softwares, no caso desse, principalmente da Flash Print, que é específico para a impressora, ele já tem algumas configurações padrões aqui, ó, de resolução, que você coloca no baixa, tá escrito entre parênteses que é rápido. Por quê? Porque quanto pior a qualidade, pior a resolução, mais rápido imprime. E aí tem essa opção de resolução padrão, alta, e aí a super alta aqui, que seria a hiper. Aí, ó, não sei se vocês viram aqui que tem umas alturas de camada aqui, né? Ó. Quanto maior a resolução, ó, a gente está na resolução baixa, as camadas são de 0,3 e 0,3 milímetros, tá? Aí, ó, quando a gente, na resolução padrão, elas vão ter 0,18 milímetros, tá? Quase 20 milímetros aí. Quase 0,20 milímetros. Na alta cai para 12 e na hiper cai para 0,8. Então, quanto mais fina a camada, melhor a resolução. Vou deixar aqui na velocidade padrão e vou dar um OK aqui rapidamente. Ela vai criar um arquivo que eu vou salvar aqui na área de trabalho também, que é o suporte de carro, e ela vai fatiar o modelo aqui, ó. E ela fatiou esse modelo. Por que ela fala fatiar?
porque ela vai literalmente, tipo, criar todo o caminho que o bico extrusor da impressora vai fazer durante a impressão. E esse caminho é bem legal, que a gente consegue ver, ó, através das camadas aqui. Então, ó, a gente consegue ver desde a primeira camada que ela vai fazer até a camada de número 111. Ela vai fazer 111 camadas, então, na velocidade padrão. Ela vai demorar um tempo estimado de 59 minutos e ela vai gastar uma quantidade estimada de 4,44 metros de filamento, tá? E aí a gente pode ver que ó, o peso estimado, né? Como está com a ABS aqui, está calculado com base em um número genérico, ela fala que vai pesar 11,11 gramas com essa peça. Então, por exemplo, quem quiser trabalhar com impressão 3D, vou parar aqui a apresentação rapidinho. Por exemplo, quem quiser trabalhar com impressão 3D, você quer comprar uma impressora 3D e você quer vender o serviço de impressão 3D. É muito fácil, né, da gente precificar isso. A gente vê quanto que a gente gasta por hora de impressora trabalhando, em termos de consumo de energia. Depois a gente vê quanto a gente vai gastar de filamento, de material, e a gente consegue ver quanto vai pesar também para fazer uma conversão de valores, né? Já que a gente compra por quilo de filamento, e aí a gente fala, vai pesar meio quilo essa peça que eu estou fazendo, uma peça muito pesada, que vai pesar meio quilo, e então, se ela vai pesar meio quilo e custa R$90 o metro o quilo do filamento, eu já sei que só de filamento eu vou gastar 45 conto. Então, só de filamento tem esse custo. Aí você vai lá e vê o custo de energia que a impressora tem. De acordo com o modelo da impressora, você vê o consumo dela em termos de potência aí, né? E watts. E aí você vê quanto tempo ela vai ficar trabalhando por 10 horas para fazer essa peça de meio quilo aí. E aí ela vai gastar, sei lá, tipo, R$40 de energia elétrica na minha conta, vai vir por conta disso. Aí você sabe o seu custo do produto e aí você embute os custos das suas horas trabalhadas, desses outros detalhes, e consegue precificar facilmente aquilo que você vai fazer. É bem legal, tipo, na nossa questão aqui de uso da faculdade, né? A gente não chegou a propriamente aplicar isso, mas a nossa meta, né, era ter uma quantidade de metros de filamento, né, tipo, por aluno. Vamos supor que cada aluno tenha lá 20 metros para ele trabalhar. E eles vão fazer um trabalho em grupo que tenha 5 pessoas e que esse trabalho vai ultrapassar esses 20 metros. A gente vai lá e pega esse banco de dados do aluno aí, em determinado curso, e vê que ele tem tantos metros. Como o trabalho vai ser em grupo, a gente tira tipo, 5 metros de cada aluno lá e a gente consegue fazer tipo, essa impressão. A ideia era implantar esse sistema e aí a gente foi surpreendido pela pandemia. Porém, eu continuo, né, aqui na maquetaria, a gente está dedicando ainda boa parte do tempo de trabalho da impressora para a confecção dos protetores faciais, mas a gente tem a possibilidade de desenvolver trabalhos de conclusão de curso ou trabalhos de determinadas disciplinas, se o professor autorizar, né? Porque existem muitos casos da disciplina requerer que esse processo seja manual e seja artesanal. Aí não tem como a gente imprimir em 3D aqui, porque aí é desonesto, né? Para a disciplina. Mas nas disciplinas que permitem, a gente consegue fazer esses trabalhos. E também a gente gosta de estimular a curiosidade do aluno. Então, se alguém quiser fazer uma chamada
enquanto eu estou nos meus horários de trabalho aqui da maquetaria, e é só consultar os coordenadores dos cursos de vocês, ou me procurar diretamente, depois eu deixo o contato para vocês aí, mas a gente pode discutir, conversar e pensar em maneiras de utilizar isso tipo, em prol do nosso crescimento acadêmico e científico, né? Então, a impressora está aqui para a gente utilizar mesmo, para vocês terem ideias e a gente desenvolver materiais e itens que enriqueçam o estudo, o conhecimento de vocês, enquanto alunos. Outra coisa interessante é a gente falar um pouco da modelagem. Eu vou mostrar um pouco da modelagem aqui no Sketch, por conta de ser um software bem fácil de aprender. Eu ainda não aprendi o Blender, vou aprender também logo menos, mas eu não sei exatamente como que modela lá, mas eu posso falar um pouco de como se modela um arquivo no Sketch para a gente fazer uma impressão 3D bem sucedida. Deixa eu abrir o Sketch aqui. E vou compartilhar. Tomar uma aguinha enquanto começa a apresentação aí. Eu acho que já deve ter acontecido, né, o compartilhamento. Já apareceu sim, Gabriel. Beleza. Bom, para quem não está familiarizado, essa daqui é a interface básica do SketchUp. É um software de modelagem 3D muito simples de se trabalhar. Ele era maravilhosamente gratuito até o ano de 2006, por aí, 2007, 2000, acho que 2009 ele ainda era gratuito. Eu comecei a ter contato com ele nessa época, mas acho que em 2009 ele já tinha a versão Pro. E aí ela se diferenciava da versão gratuita porque ela tinha mais recursos. Essa aqui, atualmente, a gente só tem a versão Pro, né, e é paga, tem um custo muito agradável e não é mais tão acessível. Esse software ele era da Google, agora ele é de uma empresa que chama Trimble, e essa empresa ela percebeu, né, todo o potencial desse software gratuito da Google, foi lá, comprou ele e passou a cobrar, né, a vender a licença dele por um preço salgadinho aqui no nosso país. Mas é um software muito legal, muito interessante. Uma das coisas que eu queria mostrar, tipo, basicamente para vocês, eu vou modelar coisas aqui sem uma dimensão, sem um dimensionamento próprio, não estou olhando muito bem os resultados, tá? Então eu fiz aqui um paralelepípedo, transformei ele num grupo, e eu vou colocar um outro aqui, ó, reproduzir ele mesmo, e vou inserir ele aqui, ó, em conflito com ele mesmo. Para quem já mexeu no Sketch, sabe que acontece o seguinte no SketchUp. Eu ativei aqui o raio-x, a gente consegue ver, né, ó, as arestas aqui dentro. Espero que esteja fácil de visualizar, eu não sei como fica a resolução, que são linhas pontilhadas, mas a gente vê que as peças estão sobrepondo aqui, e então, consequentemente, a gente tem esse corpo e esse corpo aqui, e aí quando a gente encontra os dois, a gente cria um vazio aqui no meio. Quando a gente vai fazer uma impressão 3D de um model do SketchUp, a gente não pode ter esse tipo de vazio no meio das modelagens, tá? Quando a gente tem esse tipo de vazio, o software de fatiamento,
acabe entendendo que esse vazio vai existir e ele vai tentar imprimir esse vazio. E ele não vai conseguir imprimir esse vazio, porque vai ultrapassar as distâncias que a impressora consegue imprimir o filamento. Então, muitas vezes, né, tipo, a gente tem que trabalhar. Eu vou fazer isso aqui de uma maneira externa, tá? Mas eu transformei essas peças em componente. Eu vou entrar aqui dentro, ó, eu vou selecionar todas essas faces e vou pedir para elas serem interseccionadas com o modelo aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para mostrar uma coisa que acontece. A gente está trabalhando com formas, ó, super básicas aqui, tá? Então eu vou mover essa face, essa peça aqui, né? Vou colocar essa outra peça aqui. E aí a gente está vendo aqui onde acontece o conflito das duas peças. Então, basicamente, para eu conseguir imprimir isso, eu preciso acabar com esse conflito, acabar com esse vazio. Então, na hora que eu acionar aqui, ó, o X-Ray, né? Vocês estão vendo que a gente já não tem mais esse vazio lá dentro. Outra coisa que eu gosto de fazer, tá? Às vezes até funciona sem que seja feito, mas eu gosto muito de, depois que eu terminei um model aqui do SketchUp, para eu fazer uma impressão 3D, eu explodo tudo, eu desagrupo tudo, certo? E deixo ele desagrupado aqui no meio do model, tá? Então vamos supor que a gente vai imprimir isso aqui. Aí eu já vou mandar esse modelo para lá. Eu não sei em que escala que ele vai ficar lá em relação à base da impressora, mas a gente alterna. A gente altera essa escala, qualquer coisa. Então, ó, eu vou exportar, tá? Isso no caso do Sketch, e qualquer outro programa de 3D, Blender, entre outros, vocês vão ter sempre uma opção de exportar em 3D, e aí entra a questão da extensão que eu tinha falado para vocês, que tem que ser a extensão STF ou STL. E aí que a minha não está funcionando aqui nesse SketchUp. Ou eu não estou enxergando. Options. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Deixa eu ver que SketchUp é esse. Não era para ter aqui mesmo. 3ds. Deixa eu só abrir uma outra versão do Sketch aqui. Em algumas versões do Sketch, você precisa baixar em algumas mais antigas, né? Você precisa necessariamente baixar um plugin para fazer essa impressão em STL. Então, vamos aqui, ó, exportar 2D. Aí, finalmente, ó, aqui no 2020, a gente tem aquele era 2017, e o que eu uso licenciado aqui na faculdade, se eu não me engano, é 2019, 2018 ou 2019. Então, ele exportava também. Aquele outro lá, 2017, a gente precisa do plugin, que é fácil de encontrar também, tá? Tem muito trabalho. Então, eu vou jogar lá na área de trabalho, aqui, ó, teste de impressão 3D. E vou salvar no formato STL. Exportei, foi muito rápido, porque é um arquivo simples.
Geralmente, quando é um arquivo complexo, a gente já fez umas maquetes aqui de alunos que eram, tipo, que a gente precisou fazer em várias peças e colar essas peças, porque ela tinha um tamanho superior ao tamanho da nossa base de impressão, né? E aí, ó, eu vou abrir o Flash Print aqui. Ó, tem uma versão nova disponível e é gratuito, tá? O Flash Print vocês conseguem abrir. Tem uma propaganda aqui, ó, da Flash Forward. Eu vou jogar aqui esse arquivo de teste, ó. E aí ele ficou pequenininho. Então, eu vou mexer no tamanho dele. Dá pra gente tanto mexer manualmente, quanto clicar aqui 2 vezes, ó, e trabalhar com a escala. Eu vou mandar redefinir para ele ficar no tamanho original, tá? E ele tá aqui na opção de dimensionamento uniforme, 100%. Eu vou pedir, por exemplo, para ele ficar 500%, ele ficou. Ah, ficou pouco. Vamos deixar ele 1000% do tamanho. Então, a gente consegue alterar isso em escala, tá? Lembrando que a escala não foi um fator considerado na hora da gente desenvolver esse desenho aqui. Tá? Esse desenho era só para a gente mostrar o processo de importação. E aí aconteceu um negócio curioso aqui, que é o seguinte. Tá? A gente tem uma parte da nossa peça que está encostada aqui embaixo. E a gente tem uma parte que está em balanço. A impressora consegue imprimir o filamento no ar? Não consegue. E aí, como que a gente resolve isso? A gente tem uma opção automática aqui, ó, praticamente, que a gente pode blocar de maneira manual também, que são de suportes. Tá? Eu vou pedir para ele pôr os suportes automáticos aqui, ó. E rapidamente ele calculou. E aí vocês estão vendo que isso que está em verde aqui, que tem um formato que lembra até uns galhos de árvore, eles são os suportes. E vocês estão vendo que eles têm uma certa inclinação, né? Então, quando a gente tinha um desafio para a impressora aqui, que era sair em linha reta aqui, diretamente, né, sair de maneira perpendicular a essa face, a impressora não consegue. Mas, se fosse um arquivo que fosse só levemente inclinado, a impressora conseguiria fazer essa inclinação. Tanto que é isso que ela fez aqui nesses suportes. Vamos supor que ela fez os suportes aqui e a gente ficou satisfeito, porque a gente ficou no caso desse arquivo aqui. Então, a gente volta, pede para salvar esses suportes, né? Ele vai salvar aqui, vamos salvar aqui na área de trabalho. Os suportes estão aqui, certo? Aí a gente faz a impressão do mesmo jeito, ó, eu vou mandar em ABS aqui mesmo. Quando ele faz suporte, tem uma coisa muito interessante, que são as bases que ele pode imprimir para depois a gente retirar essa peça. E quando ele sugere, né, um tapete ou uma saia, como ele fala aqui, para a gente colocar nos suportes, significa que isso vai melhorar a probabilidade de fixação desses suportes, né, no arquivo que vai ser impresso. Então, geralmente quando ele sugere é porque precisa pôr. Mas muitos objetos que são impressos sem utilização de suportes, a gente pode imprimir sem esse tapete ou essa saia embaixo. Então eu vou pedir para colocar aqui um tapete. Ele vai querer salvar isso também. Eu salvei lá. Vocês podem ver, ó, que agora demorou um pouco mais para fatiar. Não é um arquivo tão complexo, também é simples, mas os suportes eles são mais complexos. E aquele arquivo lá, que a gente tinha um tempo aproximadamente de 1 hora, no caso desse arquivo aqui, ó, a gente tem um tempo de 6 horas. E o material estimado que vai ser utilizado aqui, 35 metros. O peso estimado, 89 gramas, aqui, 90 gramas. Aqui a gente vai conseguir ver uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês, que é muito legal da impressão, além dos suportes, que são umas coisas que são muito interessantes também, que é, ó, a estrutura interna de impressão 3D. Isso que eu havia falado que eu queria mostrar para vocês. Então, ó, ela tem uma espessura de casca,
que a gente consegue ver aqui em volta, e ela tem essa casca em cima e tem essa casca embaixo, mas no meio dela, ó, ela fica com esse formato que pode ser hexagonal ou podem ser listras que a gente defina, mas isso é porque ela tem um bico lá, né? Vamos imaginar que ela tem um bico que está despejando um material derretido e esse material precisa cair em alguma superfície, né? Então, se a gente tiver um vão muito grande para esse material cair, ele vai fazer uma curva para baixo, porque ele é um material que está derretido. Então, ela tem uma medida mínima de distância que ela percorre. Por isso que ela trabalha com essas estruturas. Seja você ter optado por estruturas hexagonais, como estruturas paralelas, ou então você tem talvez a possibilidade de fazer uma impressão maciça. E tudo isso é regulado na hora de configurar a impressão aqui. Mas, ó, fez esse fatiamento, ela já salvou, a gente consegue jogar esse arquivo aqui para impressão. Esses suportes, do mesmo jeito que eles sobem aqui, eles têm toda uma... A navegação desses softwares não são as coisas mais confortáveis assim, tipo, de ver. Mas vocês estão vendo que ele fica... Deixa eu tentar acertar aqui. Que ele fica... Ele se afunila aqui, né? Ó, ele fica num formato de cone aqui em cima, quando ele está próximo da peça. E ele se afunila de uma maneira que ele vai ser removido facilmente. Então, isso é muito interessante, tipo, é muito legal também, porque a gente consegue fazer esses suportes e aí depois fala, pô, mas vai ficar feio o meu projeto, vai ficar cheio desses negócios. Não, tanto as balsas, né, os rafts, que são os tapetes, né, eles podem ser retirados, tipo, isso daqui é um tapete de um suporte celular que foi feito para as lives dos professores, né, para a transmissão das transmissões que são feitas aqui nos nossos laboratórios, quando a gente precisa da mobilidade do celular, não da webcam do computador. E é uma peça fininha, né? Tipo, ela vai ter uma fixação melhor na base da impressora. Eu achei que eu tinha parado a apresentação já. Agora acho que dá para vocês verem melhor aí. Né? É uma peça que fica bem fininha assim, ó. Ela tem praticamente 3 camadas. E ela fica com uma rugosidade aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Acho que está dando para ver bem. Essa rugosidade que ela tem, ela proporciona, né, tipo, uma facilidade de remoção da peça que foi produzida. Então, no caso dessa peça, a gente faz 2 peças, né? Uma peça que tem essa balsa aqui e essa outra peça que tem, né, além do tapete aqui de impressão, esses suportes. Por quê? Porque ela tem uma parte que fica encostada aqui e o resto não fica encostado porque ela tem que entrar dentro da outra peça. Vou tentar mostrar bem de pertinho de vocês, ó, para vocês verem como ficam as pontinhas. Ó. Fica até, ó, um filamentinho derretidinho, assim, ó, parecendo uma teinha de aranha ligando as coisas. E aí fica super fácil de retirar. A Ângela perguntou, né, se as peças erradas a gente perde o filamento ou se dá para a gente reutilizar, tipo o caso desses suportes que a gente fez. Reutilizar, de certa forma, seria até possível. Mas para a gente fazer isso, a gente precisaria de um equipamento industrial, né, para a produção de filamento. Esse equipamento ia ter que derreter esse material e estudar ele, tipo, na espessura de um filamento, né, tipo, com esse mesmo formato aqui. Mas o que geralmente costuma acontecer? Esse próprio filamento aqui, ó, ele foi uma sobra, né, da produção de máscaras que a gente não tem como utilizar, que ela ficou bastante tempo lá na impressora
Tinha algum outro pedaço aqui, mas acho que ele deve ter caído no chão. Mas o que acontece com um filamento que fica muito tempo exposto? Ele vai ficar quebradiço. Ele perde um pouco da flexibilidade dele. E eu acredito que a reciclagem desse filamento, para essa finalidade de ser filamento de novo, vai resultar em um filamento de pouca qualidade, tá? Então, basicamente, aqui acaba virando material perdido. Perdido entre aspas, porque ele continua sendo um material reciclado, que pode ser reciclado como um tipo de plástico. Aí ele pode acabar virando algum outro tipo de coisa, como aqueles materiais que são prensados. Isso, na verdade, é até um trabalho que pode ser desenvolvido, né, se algum aluno tiver interesse, e no espectro acadêmico, da gente tentar fazer um painel com as sobras desses materiais de impressão 3D, através do aquecimento e derretimento e prensagem desses materiais. Por questão do destino aí, não sei, eu não tinha pensado nisso antes, mas eu sempre guardo o que vai sobrando da impressão 3D. Na maioria dos casos, assim, só os fiapinhos que ficam sujos, assim, que ela solta os fiapinhos, parece umas teinhas de aranha, e algumas coisas eu acabo jogando fora. Mas é interessante, vou começar a guardar mais aqui, e futuramente dá para a gente até pensar em algum tipo de material que pode ser produzido. Mas alguém tem alguma dúvida? O Marcelo fez uma pergunta interessante. Eu não tinha falado sobre isso. Geralmente eu sempre falava, né? Foi um tempo que eu não conversava assim com alunos a respeito de impressão 3D. Ele perguntou de uma peça com duas ou mais cores. Essa questão das cores nas peças, elas dependem de duas coisas, dois sistemas, tá? Uma das coisas que podem proporcionar uma impressão com duas ou mais cores é a quantidade de bicos de impressão que as impressoras têm. A nossa impressora, ela tem 2 bicos de impressão. Então, a gente consegue imprimir com o mesmo arquivo com duas cores diferentes. Tá? É só meio que modelar basicamente ele separadamente, assim, com todos os encaixes. E aí, na hora que a gente está lá no Flash Print, né, no software de impressão, a gente seleciona o filamento que vai ser usado em cada uma dessas peças. Isso é muito legal, só que é um pouco difícil, às vezes, de trabalhar. A gente tem que estar com um filamento que a gente está acostumado. Felizmente, usando tanto filamento, né, nesses últimos tempos, a gente achou um fornecedor bem legal, que é o pessoal, eu vou falar, não é propaganda, não é merchandising, não é nada, mas é o pessoal da Cleaver. O filamento deles tem um preço legal, o atendimento deles é muito bom e o desempenho, tipo, tanto na minha impressora, que é mais tranquilo, quanto na impressora lá do laboratório de engenharia elétrica, que é uma impressora que, quando o filamento é ruim, ela não imprime de jeito nenhum, ela entope, ela dá um monte de B.O. A minha, acho que ela é mais tratorzinha, assim, qualquer coisa que vem, ela passa por cima, ela funciona bem. Então, esse filamento teve um desempenho bom, tanto na minha, quanto na impressora lá de baixo. Tipo, a flexibilidade dos itens impressos ficou legal, eles ficaram bem reforçados. E aí, tipo assim, para a gente fazer essa impressão com duas cores, né? Voltando aqui no assunto, que eu estava desviando totalmente o foco, a gente precisa ter um filamento de confiança para ele não ficar pingando e derretendo, se ele estiver mal regulado em questão da temperatura de trabalho dele, para ele não ficar pingando, derretendo, misturando e virando uma confusão total. Então, existem impressoras que têm 6 bicos, impressoras que têm 12 bicos, quantidades enormes de bicos. Geralmente nas impressoras mais domésticas, assim, nessa escala que a gente tem aqui e que a gente pode ter em casa, tranquilamente, é mais barato que um iPhone, né? É bem mais legal que um iPhone.
É difícil não ter celular hoje em dia também, eu tô brincando. Mas é um negócio mais acessível, infelizmente ainda não é tão acessível para todos. Né? Como eu falei que um dia provavelmente a gente vai ter um em casa, todo mundo vai ter a sua em casa e vai precisar de um negócio, talvez você compre o design. Isso é uma coisa, um caminho muito interessante de se pensar, em pensar em modelar coisas para impressão 3D. Já existe a venda de design 3D. Você vende um arquivo digital lá, virtual, e a pessoa vai pegar e vai imprimir isso na casa dela, a partir do momento que ela comprou isso de você. E acho que isso vai ser um caminho aí sem volta. Logo menos a gente vai ter, se não tiver cada um na sua casa, pelo menos uma porcentagem maior vai ter, que nem era quando era televisão no começo, que os vizinhos ficavam tudo do lado de fora assistindo televisão na casa do vizinho que era o primeiro que comprou a televisão, ou rádio também. Tudo uma história assim, né? Tipo, umas pessoas vão adquirindo, vai chegar um ponto que vai ser um negócio que todo mundo vai ter acesso porque é legal, é interessante, é útil. Mas, então, basicamente é isso, né? Tipo, aqui a gente tem essa possibilidade de trabalhar com 2 filamentos e a finalidade disso é interessante. Ela vai além da simples questão estética, da gente ter a opção de trabalhar com 2 cores. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para a gente fazer aquelas peças de apoio, né, os suportes, em um tipo de filamento que, entrando em reação química com um determinado ácido, né, ou material, ou produto, ele derrete. Então, existem filamentos que, em determinada situação que você coloca eles em contato com algum reagente, eles derretem. E aí, por exemplo, você consegue fazer uma peça, uma esfera, por exemplo, como que a gente ia modelar uma esfera que fosse oca dentro, que fosse vazia dentro, e completamente fechada, só com um furinho lá. A gente consegue fazer dessa forma. A gente programa para toda a face, a casca externa, ser feita com um bico, que vai estar com filamento comum, de ABS, ou de PLA, ou de PETG, e aí a gente coloca a parte interna para fazer, tipo, a gente coloca para fazer a parte interna com um material que é solúvel, né, em algum solvente ou algum ácido, tipo, e aí a gente depois preenche essa esfera com esse material e ela fica vazia, tipo, e esse material desaparece, evapora. Então, é muito interessante, tipo, é um negócio, né, que nem a Angelita comentou, que ela está se sentindo quase em outro planeta, que é muita inovação, e é um negócio impressionante, tipo, quem tem a oportunidade de trabalhar com esse tipo de material, de, com essa tecnologia, fica feliz para a gente ver um negócio que a gente desenha saindo do bidimensional, que é a tela, né? E se transformando em alguma coisa palpável, que a gente consegue pegar e sentir, e aí a gente consegue visualizar alguns detalhes e coisas que a gente não consegue enxergar 100% no mundo 2D, aí, que são as impressões e as telas dos nossos computadores. Então, eu vejo que vai ser uma coisa cada vez mais acessível, não vai deixar de ser surpreendente, né, porque a gente sempre tem uma inovação, tipo, todo esse pessoal da área médica fazendo tecidos ósseos, tecidos de órgãos e entre outros cartilagens e tudo, tipo, é muito legal, muito bonito, tipo, essa questão da acessibilidade aí da impressora é um negócio massa também, tipo, a gente vê e a gente pode, né, também propor parcerias, às vezes até com os outros cursos, como, por exemplo, o curso de veterinária, para tentar fazer uma prótese para algum animalzinho que foi ferido, que teve algum membro amputado, danificado. Então, eu acho, tipo, muito bonito
quando a gente vê que algumas tecnologias que eram inacessíveis, elas passam a se tornar de domínio público. Tipo, acho isso está um pouquinho longe ainda, né, de acontecer, mas felizmente já está bem mais próximo do que a gente estava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e há 30 anos atrás, aí, mais ou menos, quando essa tecnologia estava sendo inventada. O Marcelo falou do AutoCAD. O AutoCAD também exporta em STL, então também dá para a gente imprimir. O grande desafio só é modelar em 3D no AutoCAD. É bem mais difícil do que nos outros softwares, mas não é impossível não, e tem gente que gosta. Eu já vi alguns alunos aqui no curso trabalhando, mas é raro. Mas o CAD é um programa sensacional. Talvez ele pode ser até um pouco menos intuitivo, mas ele é um programa muito técnico e muito preciso. Então, a plataforma 3D dele é compatível e não tem nenhum motivo para a gente não usar. É aquilo que eu falei, sempre vamos... Olha lá, ó, apareceu aqui uma aluna que trabalha com CAD 3D. E como eu estava falando, cada um usa aquele software que achar mais confortável, porque a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo destino aí, tipo, e é bem legal. Eu acho que a gente, enquanto comunidade acadêmica, se reunir virtualmente agora, né, no caso, e trocar esses conhecimentos, conversar a respeito dos softwares e das tecnologias, tipo, às vezes tem coisa que a gente não consegue fazer no SketchUp, que é um programa um pouco mais simples, e aí a gente precisa partir para o CAD, a gente precisa partir para o Fusion, a gente precisa partir para o Blender, ou então para o SolidWorks. O SolidWorks é um programa sensacional também. Eu acho que quem trabalha com CAD 3D vai ter uma certa facilidade de trabalhar com SolidWorks também. O SolidWorks, para a escala industrial, é um programa sensacional. Tipo, ele planifica coisas, você modela tipo, uma betoneira lá toda cheia de curva e de detalhe e de engrenagem, né? Tipo, e você consegue planificar essas chapas para depois levar para produção. Aí pode ser uma produção que é um pouco semelhante, mas também é um pouco diferente da impressão 3D, que é a produção de usinagem CNC, né? E aí a gente tem essas infinitas possibilidades. É bem legal a gente ter espaços aqui na faculdade e isso está sendo investido e a gente está aumentando, né, esses espaços. Eu fui aluno aqui também, na época que a gente começou, a gente não tinha ainda toda essa estrutura, mas a gente tinha vontade de fazer as coisas e a gente fazia. E aí agora é legal ver que a faculdade tem acompanhado, né, tipo, a evolução. Tipo, a gente nem pensava em ter uma impressora 3D em 2009, 2010, por aí, quando eu entrei na faculdade. E agora a gente tem tipo, isso na nossa mão. Eu acho que vocês têm que aproveitar dessa oportunidade enquanto vocês são alunos. Como a gente está nessa situação de distanciamento social, né? Até deixar claro que eu estou sem máscara aqui, porque eu estou sozinho, né? Numa sala com as janelas abertas aqui, e é uma sala com praticamente 40 metros quadrados, né? Então, como eu trabalho praticamente sozinho nessa sala, não tive esse problema. Geralmente, em todas as áreas comuns, a gente está se protegendo. É muito importante, né, se proteger desse vírus. Então, queria ver tipo, se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida para tirar. Algum comentário, pessoal?
Eu não falei muito, né, sobre como o cabeçote da impressora se movimenta, mas acho que todo mundo lembra dos planos cartesianos, né, dos eixos X, Y e o eixo Z. Então são planos tridimensionais, né? Quando a gente estava vendo lá no fatiador como as camadas vão se desenvolvendo, a gente consegue entender mais ou menos como isso funciona. Mas basicamente a impressora ela tem uma base que se movimenta no eixo Z, ela levanta e desce. No caso da nossa aqui, tá? Tem impressoras que se movimentam de outra forma, mas ela sempre vai se movimentar tridimensionalmente, né? E aí essa base que funciona no eixo Z, ela começa a descer a cada camada que é feita, ela vai descendo aqueles milímetros que a gente tinha visto lá, de acordo com a resolução, né? Desde 30 até 8 milímetros, 0,30, 0,08 milímetros. E ela tem o cabeçote, que ele vai se mexer no eixo X e Y. Então, ela possui alguns eixos lá, tipo, umas peças metálicas, correias e tudo. Tipo, a única recomendação para quem tem uma dessa em casa de manutenção é manter as correias hidratadas, tá? Com vaselina. Isso aí você faz uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada um ano, dependendo tipo, da onde a sua impressora fica, se ela não pega nenhum tipo de sol e tal, ela não vai ter tanto problema de ressecar essas correias. Isso é para aumentar a durabilidade dessas peças, que no caso são peças substituíveis, tá? Você quebrou uma correia, você vai lá e troca. E algumas outras peças das impressoras 3D, inclusive, você pode imprimir na impressora 3D também. Tem muitos casos de pessoas que compram uma impressora 3D e constroem outra. Tipo, é claro que os motores, a gente não tem tecnologia para imprimir, né? Mas a gente consegue imprimir as peças, algumas engrenagens. Lembrando tipo, de usar os filamentos adequados, os materiais adequados, para a gente ter um bom desempenho dessas peças. Mas espero que a gente possa se encontrar pessoalmente logo aí, quanto antes, para vocês poderem tipo, ter contato, né, também com esse material mais de perto. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato. E também eu vou deixar o meu telefone. Aí vocês me chamam no WhatsApp lá. Se vocês ligarem, eu não vou atender, porque eu vou achar que é a Vivo, ligando pela 20ª vez no dia. Poxa vida, Angela, vamos ver se a gente consegue aí. Às vezes pode ser. E eu acho que também, né, como a gente está passando por essa situação, e eu tenho muito contato com ex-alunos aqui na faculdade também, mesmo que você estiver formada e a gente vê que as vacinas surtiram efeito e que as pessoas estão mais tranquilas aí e a gente estiver vivendo uma realidade mais tranquila, eu espero que vocês venham, voltem para a faculdade, visitem a faculdade, não só pensando nos cursos de pós-graduação, mas pensando que foi o lugar que vocês se formaram e acho que todos os professores nutrem um carinho muito grande pelos alunos. A gente fica feliz quando vocês vêm visitar a gente depois de formado, contar como é que está a vida, como é que estão os jobs aí, as coisas. Eu acho que esse não vai ser um problema, não. A gente tem conversado bastante com os professores também, e a ideia, eu acho que vai ser, né, quando a gente tiver um retorno presencial, da gente fazer muita coisa prática, muito workshop, jornadas e todas essas coisas aí, para a gente ter os alunos próximos, como a gente gosta, né, como a gente sempre teve. E a maquetaria aqui, ela fica praticamente aberta para todos, né? Tipo, para todos os alunos aqui da instituição. A mesma coisa vai ser do laboratório de design. A gente tem equipamentos lá, tipo, sensacionais, que a gente vai trabalhar com realidade virtual, também com
com costura, máquinas de corte, tipo, aqui são muitas coisas. Eu acho que é muito enriquecedor, assim, tipo, a participação de vocês no uso dessas tecnologias aí. Tipo, eu, na minha experiência como professor e como técnico aqui também da maquetaria, acho muito legal, tipo, a possibilidade que a gente tem quando a gente está com os alunos, assim, tipo, de aprender também, tipo, e é muito saudável isso, tipo, acho que talvez isso seja o que faz mais falta para todo mundo, né? Tipo, que é essa troca que a gente tem com vocês, né, com os alunos, porque a gente está todo mundo tipo crescendo juntos. Eu acho que eu não conheci um professor que eu tive que não se tornou tipo um professor melhor com o passar do tempo e ao mesmo tempo eu trago a mesma experiência para mim. Assim. Espero estar tipo, melhorando cada vez mais, ter uma linguagem clara e fácil de compreender, vocês não ficar falando um monte de termo, só termo técnico, né? Acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de levar a academia para fora da academia, assim, tipo, para o conhecimento ser de fácil acesso para toda a população. Acho que isso é uma coisa que já ia melhorar muito, tipo, as questões sociais e políticas do nosso país. Então, eu agradeço mais uma vez a participação. Eu acho que a gente já está prestes a encerrar aqui. A não ser que alguém queira fazer mais alguma pergunta, eu estou sempre pronto para responder aqui. Se eu não souber também, a gente pesquisa no Google rapidinho. Mas eu agradeço tantos professores presentes aqui e o convite, né, do professor Marcelo Mota para estar participando desse evento. Fico muito feliz, gostei muito de estar conversando com vocês, da interação de vocês. E eu espero que vocês continuem, tipo, animados aí, tipo, nessa jornada acadêmica. Eu sei que não é a mesma coisa, né? A gente está fazendo aula à distância, eu também sou aluno, além de ter sido professor, esse semestre estou sem aulas, espero que em breve eu esteja com aulas novamente, mas também sou aluno, eu sei como que é, mas acho que a gente consegue passar por isso, por mais difícil que seja, e tentar tirar algum tipo de bom proveito. O máximo que a gente conseguir fazer, tá bom também. Quem não conseguir produzir, criar, também não tem problema, não. Não tem que ter essa pressão, né? Mas eu acho que é legal a gente ter essa conexão, essa conversa. Então, eu, enquanto funcionário aqui, técnico do laboratório, estou disposto a atender vocês, né, para a gente discutir essas questões de trabalho e também para conversar como um amigo também. Quem quiser conversar, a gente está disponível aí. Então, eu agradeço novamente a todos a participação de cada um de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente tira, senão acho que a gente pode encerrar, né? Eu acho não temos mais perguntas, questões. Bom, Gabriel, eu agradeço em nome do professor Marcelo, que está silenciado, da Mariângela, os organizadores aí dos nossos webinars dessa semana. Agradeço a sua participação. Eu lembro a todos vocês que estão aí nos assistindo que nós temos ainda mais 2 dias de evento. Amanhã, Mari, me corrija se eu estiver errado, mas amanhã nossa transmissão será pelo EAD aliás, pelo YouTube do EAD, que vai ser com a Carolina. Nós vamos ter aí um webinar de design automotivo. Eu acho que eu estou aqui com o link. Não, colei errado. É esse link. E nos sigam também pelas nossas redes sociais, Penso Design. Nós temos o canal do YouTube também, que algumas coisas estão publicadas no Instagram, no Facebook, e vocês encontram lá também os links
e a programação do evento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e nos vemos amanhã. Muito obrigado, Gabriel. Oh, valeu, Lucas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma designer de automóveis, Carol. Valeu, Gabriel. Valeu, Lucas. Está convidada. Deu tudo certo, né? Design da Olha lá, a Veri falando lá. Não sei como falar ninguém aqui. Agora deu certo. Deu, lá tá terminando também. Estão dando tchau lá também. Que legal, Gabriel. Foi ótimo, viu? Ah, que bom que vocês gostaram e estou à disposição aí, né, sempre. Tá. A gente vai te procurar com o pessoal de design bacharelado. O Lucas está no projeto, a Mariângela também. Ah, legal. Simples, eu estou modelando com eles no Blender. Super simples. O do Marcelo, né? A gente está aqui para qualquer coisa. Ele estava desesperado. Cadê o Mata aí? Ele? Estou aqui. Liga esse microfone. Ele está te chamando. Tchau, tchau, Marcelo.